Olá, salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, colega dentista, a essa aula incrível que nós vamos falar sobre controle financeiro para a clínica odontológica. Nessa aula você vai aprender como é que você pode fazer um controle de altíssimo nível aí na tua clínica odontológica e que esse controle financeiro pode proporcionar o crescimento da tua empresa, fazendo com que a tua empresa tenha cada vez mais sucesso, a tua clínica odontológica cresça cada vez mais e, consequentemente, você também possa ter uma melhor qualidade de vida juntamente com a sua família. Então, esse é o propósito dessa aula, para que você domine e faça um excelente controle financeiro na tua clínica odontológica, que você domine as finanças da tua clínica odontológica, para que você possa ter realmente um negócio de sucesso e realmente um negócio que tenha uma saúde financeira extremamente elevada, para que você possa prosperar, para que você possa crescer e você possa ir para o próximo nível. Esse é o nosso propósito, para que você possa ter uma clínica cada vez melhor aí na tua região, na tua cidade, tá? Então, esse é o nosso propósito. Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram, que nós estamos aqui no YouTube. Pronto. Fixado. Agora sim, vamos realmente começar a nossa aula para que você possa ter um controle cada vez melhor das tuas finanças aí na tua clínica odontológica. Eu quero começar essa aula falando o seguinte: é importante que você, que é dentista, que está me assistindo agora aqui nesse nosso canal, assistindo essa aula, que você entenda que você precisa encarar o seu consultório odontológico como uma empresa. Mesmo que seja um consultório bem pequeno, como eu comecei com um consultório de 24 metros quadrados, uma única cadeira, uma sala extremamente resumida, pequenininha, mas a tua mentalidade já precisa ser de uma empreendedora de sucesso, de uma empreendedora que já está pensando lá adiante, de uma clínica com 3, 5, 8, 10, 12 cadeiras e uma equipe de dentistas trabalhando com você. A tua mentalidade empreendedora vai te levar para onde você desejar, para onde você quiser. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente possa ter uma conversa aqui de altíssimo nível. Deixa aqui embaixo também as suas dúvidas. Qual é a dúvida que você tem em relação ao controle financeiro da tua clínica odontológica? Você já faz o controle financeiro aí da tua clínica odontológica? E como você faz? Você faz através de uma planilha de Excel? Você já tem um sistema, um software de gestão na tua clínica odontológica que te ajuda a fazer uma gestão melhor, mais elaborada no teu consultório odontológico? Então, é isso que nós vamos conversar aqui agora, sobre gestão financeira para consultório, para clínica odontológica. Primeiro, eu quero falar com você sobre os 5 erros principais que eu relacionei aqui para falar com você. Quero falar com você sobre os 5 erros principais que a grande maioria dos dentistas cometem, infelizmente, muitas das vezes por falta da informação, e é por isso que você está aqui nessa aula. Parabéns por você por isso, porque você estando aqui nessa aula, você já está se diferenciando dos demais, porque você já está buscando ser um dentista com mais informações. E isso vai te diferenciar no mercado de uma forma incrível. Então, se você está aqui, parabéns por você querer aprender cada vez mais. Eu quero começar a te falar os 5 principais erros dos dentistas em relação ao controle financeiro do seu consultório odontológico. O primeiro grande erro
dos dentistas em relação ao controle financeiro ou a falta do controle financeiro no seu consultório odontológico é o dentista misturar a conta pessoal da conta da empresa, do consultório odontológico, da clínica odontológica. Então, mistura tudo. O dentista, ele não é remunerado como executor, uma vez que ele é o dono do consultório e, ao mesmo tempo, também atende o paciente no seu consultório odontológico. Então, ele não é remunerado por isso. Todo valor que entra na clínica cai direto na conta dele, muitas das vezes na conta pessoal dele, quando o paciente faz um Pix, quando o paciente faz uma transferência, quando o pagamento é no cartão e esse cartão ele é vinculado à conta pessoal dele, então vira uma bagunça muito grande financeira. E o que isso pode levar de negativo para a sua gestão financeira? Você não vai ter parâmetro de crescimento da tua clínica. Você não vai saber o que realmente é da tua clínica e o que é seu, como dentista, como prolabore, como sócio da clínica. Então, você não tem essa diferenciação. Então, um dos piores erros que existe é justamente essa mistura sobre a gestão financeira da tua clínica, misturar a conta pessoal da conta de pessoa jurídica, que é a conta da sua empresa. Então, isso é um erro grotesco, é um erro muito grande que você pode realmente começar a melhorar a partir de agora aí na tua clínica odontológica, separando a conta financeira do teu consultório da conta financeira sua, pessoal, pessoa física. Então, quando você faz essa diferenciação, você já vai ver que começa a clarear, começa a equilibrar uma visão profissional sua em relação às finanças da tua empresa. Então, esse é um dos principais e talvez o maior dos erros que todos os dentistas cometem sobre a ausência do controle financeiro na sua clínica odontológica, porque mistura tudo e dificulta muito o controle financeiro da sua empresa. Então, separa a tua conta de pessoa física e de pessoa jurídica. Você precisa ter as duas contas, uma conta pessoal e outra conta da tua empresa. Então, isso é fundamental para que você possa ter o melhor desempenho aí na tua clínica odontológica. O outro, não dá um grande erro que os dentistas cometem na gestão de finanças na sua clínica odontológica é não dar a devida atenção e a devida importância sobre o fluxo de caixa do seu consultório odontológico. O fluxo de caixa é o oxigênio, é a sobrevivência de qualquer negócio. E o seu consultório odontológico, a sua clínica odontológica, é a sua empresa. E como toda e qualquer empresa, ela precisa ter um fluxo de caixa muito bem elaborado. O que é o fluxo de caixa? É o controle de entrada e saída do teu consultório odontológico, de dinheiro do teu consultório odontológico. Então, você precisa saber quais foram os pagamentos, relacionar aqueles pagamentos com identificação do paciente e a identificação da forma que foi paga. Então, o paciente pagou o valor de R$500 ou R$1.000 que seja. Então, você precisa saber se esse valor, se esse R$1.000 foi em Pix, foi em cartão de débito, cartão de crédito, se foi parcelado, quantas vezes foi o parcelamento, se foi uma programação de pagamento no boleto. Então, você precisa ter todas essas informações que vão constar do teu fluxo de caixa. É importante também, no teu fluxo de caixa, constar todas as saídas, absolutamente todas as saídas. O que você comprar na mercearia do lado do teu consultório precisa ter a nota fiscal, precisa ter um recibo, precisa ter um cupom fiscal, para que você coloque aquilo no seu caixa e você armazene, que você arquive aquele documento para uma posterior checagem, se for necessária no futuro, que tem que bater com a informação que consta no seu livro caixa. Então, o fluxo de caixa, ele é fundamental, é o oxigênio, ele é a bússola do seu consultório odontológico. Ele vai apontar se está tendo uma receita maior do que a despesa ou se a despesa está sendo muito maior do que a receita. Porque, com base nessas informações, você vai poder tomar decisões como empreendedor
para que você tenha um caminho cada vez melhor, cada vez mais claro no teu consultório odontológico, para que o teu desenvolvimento seja cada vez maior. Então, dê a devida importância ao fluxo de caixa na tua clínica odontológica. Você pode dizer, pô, João, eu não tenho sistema de gestão, eu não tenho um software sofisticado. Não precisa. Então, não inventa desculpa. Se você não tem isso, sabe como é que você faz? Às vezes, um papel e uma caneta resolve o teu caso. Um papel e uma caneta. Faz uma planilhazinha, ou se você tiver um computador, certamente você deve ter um computador no seu consultório odontológico. Faz uma planilha no Excel. Coisa simples, tá? Separa a entrada, uma coluna de entrada, uma coluna de saída, e no final você fecha o seu caixa diário. Isso vai servir de parâmetro para você fazer comparativo na semana da movimentação da semana anterior, do mês anterior, do ano anterior. Mas, se você não tem um fluxo de caixa, você faz um voo cego. Você está com a venda nos seus olhos e você não está sabendo para onde vai. Então, é fundamental que você tenha um fluxo de caixa, que você tenha um controle do teu fluxo de caixa, para que você possa saber para onde a tua clínica está indo, se ela está crescendo, se ela está tendo prejuízo, se ela está te dando lucro, quanto de lucro está te dando. Então, isso é fundamental para que você possa entender o desenvolvimento da tua clínica e o crescimento que ela tem nesse período. Um outro grande erro que as pessoas cometem, um outro grande erro que muitos dentistas cometem na sua clínica odontológica é não ter o planejamento e a programação do pagamento de impostos na sua empresa. É preciso entender que existem impostos a serem pagos na sua empresa. Desde impostos prediais, territoriais, como também da prestação de serviço. De cada pagamento que você recebe, você precisa gerar a nota fiscal para o seu paciente. E de acordo com cada cidade, tem um valor de ISS a ser pago que varia percentual de cidade para cidade. Tem outros impostos a serem pagos, que aí o seu contador vai te orientar cada vez melhor, mas é importante você buscar saber sobre essas informações. Mas o que é importante, o que eu quero destacar aqui nessa aula, é que você precisa saber quais são as datas que você vai pagar os impostos. Por quê? Para que isso não possa te gerar juros desnecessários. Se você perder essa data, você paga juros. E o pior de tudo, se você não pagar esses impostos, isso pode trazer um problema fiscal terrível para a sua empresa, que pode até ameaçar a vida da sua empresa. Então, dê a devida importância para impostos no teu consultório odontológico. Não tape os olhos, não faz de conta que não existe, porque existe e é implacável. Eles vêm e cobram. A Receita Federal está cada vez mais sofisticada no seu quesito de fiscalização. Então, é importante que você esteja atento e cumpra o que tem que ser feito. Imposto, ele é obrigatório, não é opcional. Então, você faturou na tua clínica odontológica, você tem impostos. Além dos impostos de IPTU, TVL, e dos impostos anuais que você tem que pagar na tua clínica odontológica. Então, fique atento aos impostos, cumpra o prazo e faça o pagamento para que você não pague. É a dica que eu quero para você se livrar dessa situação. Um outro ponto, um grande erro. Eu quero te falar agora sobre um grande erro que os dentistas fazem quando estão se ausentando do controle financeiro do seu consultório odontológico. Eles negligenciam, eles não dão a devida importância ao capital de giro. O capital de giro, ele é a máscara de oxigênio que dá sobrevivência para a tua clínica odontológica. O capital de giro é necessário para que a tua clínica odontológica tenha a saúde financeira ideal que ela precisa para sobreviver
manter de pé e ser extremamente competitiva aí no mercado de trabalho. O capital de giro é aquele dinheiro que você tem reservado, é o teu fundo de reserva, para você utilizar em alguma emergência. Por exemplo, o compressor da clínica odontológica quebrou. Do nada, acontece. E aí? Você tem alguma reserva? Você vai chamar imediatamente o técnico? Ou você vai alugar outro de emergência? Todas essas situações vão precisar de investimento financeiro. E você precisa ter esse dinheiro para que o teu consultório, para que a tua clínica odontológica não pare. Então, isso é fundamental, que a tua clínica odontológica tenha um capital de giro. Por exemplo, aconteceu um curto-circuito na empresa, qualquer imprevisto que possa comprometer o funcionamento da tua empresa, é importante que você tenha um capital de giro para que você possa colocar novamente e imediatamente numa normalidade da tua clínica odontológica. Se não, clínica odontológica parada, você sabe, nós somos prestadores de serviço. Então, clínica odontológica parada é prejuízo para você. Não é deixar de ganhar, não. É prejuízo mesmo. Porque você vai fazer com que a tua clientela comece a cair até no descrédito, dependendo do tempo que a sua clínica possa ficar parada por uma situação inesperada. Então, o capital de giro, ele mantém a tua clínica de pé. O capital de giro, ele chega para entrar numa emergência, numa situação inesperada. E essa programação cabe a você, como dentista, dar a devida importância ao teu capital de giro na tua clínica odontológica, para que ela se mantenha competitiva. Um outro ponto que os dentistas negligenciam muito é não dar importância ao controle financeiro do teu consultório odontológico. Não dar importância às finanças do teu consultório odontológico, não sabendo eles que isso é fundamental para que você tenha um sucesso financeiro na tua clínica odontológica. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos colegas dentistas romantizam bastante a profissão da odontologia. Ah, eu amo fazer odontologia, maravilhoso, e tem que amar mesmo, parabéns por isso. Mas só amor não paga a conta, não. Só paixão pela odontologia não paga aqueles boletos que você tem para pagar, não. É preciso saber que tem uma visão, um posicionamento profissional e que você precisa ter esse posicionamento profissional para ter sucesso aí na tua clínica odontológica. E o ter o controle financeiro na mão, dominando o controle financeiro, dominando as finanças, sabendo tudo que entra, tudo que sai, você tendo capital de giro, você tendo um fundo de reserva, você tendo o Open Doors da tua clínica odontológica de 3 meses, de 6 meses, o que é o ideal, isso faz uma diferença tremenda do dentista que é somente apaixonado pela odontologia e vive de uma forma romântica e vive apertado pra caramba, num sufoco louco, do outro dentista. É o que diferencia do outro dentista que também é apaixonado pela odontologia, que é fascinado pelo que faz, mas conseguiu também estudar sobre gestão, sobre marketing, para que faça uma associação da paixão que ele tem com a odontologia com o conhecimento prático e conhecimento profissional do empreendedorismo, que é o negócio dele, que é a empresa dele. Então, não se engane. Nenhuma empresa fica de pé se ela não tem um financeiro forte. Se ela não tem as suas finanças equilibradas, as suas finanças realmente no azul. Nenhuma empresa fica de pé. Então, vamos parar de romantizar na odontologia, né? Parabéns! E você tem que fazer o que gosta mesmo. Eu recomendo que faça o que gosta, mas o que eu recomendo é que, além de fazer o que gosta, o que é apaixonado, que você também faça uma gestão de alto nível e extremamente profissional aí na tua clínica odontológica. Porque é possível sim fazer. E não adianta dizer, João, é muito difícil. Não, você faz coisas muito mais difíceis aí na tua clínica odontológica. Faz procedimentos de alta complexidade. E você aprendeu a fazer isso como ninguém. Então, esses são
os 5 erros que eu queria destacar, que o primeiro é misturar conta pessoal com a conta da sua empresa. Não dá atenção ao fluxo de caixa, que é fundamental para você saber o que entra e o que sai na tua clínica odontológica. Não fazer o controle da importância das datas de pagamento dos impostos, você pagando mais juros desnecessariamente por um descontrole seu, não sabendo quais são as datas dos impostos a serem pagos, e isso é fundamental. Não contar com capital de giro, não dar importância do capital de giro, não ter o capital de giro para entrar numa emergência que você precisa. Não conhecer a importância do controle financeiro das finanças. Então, vamos começar a eliminar esses 5 erros imediatamente. Vamos eliminar esses 5 erros imediatamente aí do teu dia a dia. E agora eu quero te dar também os 5 tipos de controle financeiro. Eu quero falar com você agora sobre os 5 tipos de controle financeiro que você precisa aplicar a partir de agora aí na tua clínica odontológica. Eu quero falar com você que ainda não faz controle financeiro nenhum e quero também falar com você que já faz o seu controle financeiro. Para você que não faz nenhum tipo de controle financeiro da tua clínica odontológica, eu quero te falar que chegou o momento de você começar a ter uma atitude de uma forma extremamente profissional aí na tua clínica odontológica. E para você que já faz o controle financeiro, eu quero recomendar que você tenha atenção máxima no que eu vou falar aqui agora, porque isso pode ampliar ainda mais a sua ação que você já tem aí na sua clínica odontológica. O primeiro ponto, quero te falar sobre um ponto extremamente importante que é fundamental para que você faça o controle financeiro aí na tua clínica odontológica. Eu estou falando do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é fundamental para que você possa ter o conhecimento da entrada e da saída financeira da tua clínica odontológica. Você precisa, num balanço desse fluxo de caixa diário, você precisa saber se aquele dia fechou no azul ou fechou negativo. Você precisa saber naquele fluxo de caixa de que absolutamente tudo que entrou na tua clínica odontológica, tudo que entrou de pagamento do teu paciente foi registrado naquele fluxo de caixa. E se foi registrado de uma forma minuciosa, com a identificação do paciente, do nome do paciente, a identificação da forma de pagamento, como foi feito, se aqueles R$1.000 foi pago em Pix, em transferência, em cartão de crédito, cartão de débito, em boleto bancário, e se foi em cartão de crédito, se foi parcelado, em quantas vezes. Então, todas essas informações precisam estar lá no fluxo de caixa, que é o raio-x diário das tuas finanças aí no teu consultório odontológico. É importante também, no fluxo de caixa, ser registrado todas as saídas que você fez da tua clínica odontológica, desde compra em dental, compra em supermercado, material de escritório, até uma caneta que você comprou na mercearia do lado do teu consultório odontológico. Então, tudo isso precisa ser colocado no teu fluxo de caixa. E o ideal é que tudo que você compra, que você tenha pelo menos um recibo, o ideal é que você tenha uma nota fiscal ou um cupom fiscal de tudo que você compra, porque precisa ser armazenado, arquivado numa pasta para uma possível averiguação depois, tá? Então, esse é o primeiro ponto, que você tenha o controle, a partir de agora, no seu fluxo de caixa. Olha, e não precisa ser nada sofisticado não, tá? Até numa folha de papel você consegue fazer esse fluxo de caixa. Você vai colocar 2 colunas, onde uma coluna você vai registrar a receita e a outra coluna você vai registrar a despesa do teu consultório odontológico. Então, aqui fica a minha orientação para que você possa fazer esse controle. Se você tiver um computador aí, você pode fazer uma planilha de Excel. Se você já usar um software de gestão financeira, já vai facilitar muito mais. Mas se não tiver esses recursos tecnológicos, uma folha de papel você consegue fazer o seu fluxo de caixa e de uma forma extremamente eficiente. O que é importante é você registrar a movimentação de entrada e saída da tua clínica odontológica. O outro ponto que eu quero destacar para que você possa começar, a partir de agora, aí na tua clínica odontológica, um controle financeiro maravilhoso, é que você precisa entender da importância do capital de giro.
O capital de giro é uma reserva que você precisa ter para socorrer a sua clínica em alguns imprevistos que acontecem, como, por exemplo, um curto-circuito, uma quebra do compressor, uma quebra de um fotopolimerizador, a sua cadeira deixou de funcionar e você poder acionar imediatamente um técnico ou poder alugar uma outra, se for o caso, mas é preciso ter um capital de giro para que te dê um suporte financeiro para que você possa fazer uma gestão de alto nível, para que você possa ter a tranquilidade de trabalhar e saber que se acontecer algum imprevisto, você vai ter como resolver isso e buscar colocar a tua clínica na normalidade, no menor espaço de tempo possível. Então, essa é uma das grandes importâncias do fluxo de caixa na tua clínica odontológica, para não deixar a tua clínica parar, para não deixar a tua clínica ter problemas que não são resolvidos. Até podem ter problemas, que todas as clínicas odontológicas têm imprevisto, não tem negócio que não tem imprevisto. Mas esse imprevisto ele é devidamente sanado quando você tem um recurso financeiro como o capital de giro para colocá-la de pé o mais rápido que for possível. Então, essa é a minha indicação para que você dê a importância devida ao capital de giro aí na tua clínica odontológica. Vamos falar agora do terceiro ponto. Esse é muito importante. Quero falar com você sobre um ponto extremamente importante no controle financeiro da tua clínica odontológica. Eu estou falando do controle de contas a pagar e contas a receber. Nesse controle, você vai poder mensurar o teu grau de inadimplência no teu consultório odontológico se você fizer um atendimento, por exemplo, em parcelamento em boleto bancário. Porque você tem uma projeção, uma programação de recebimentos. Então, quando você tem aquele planejamento, aquele programação de contas a receber, você vai mensurar quanto realmente entrou em caixa dentro daquela programação. E você vai mensurar sobre aqueles parcelamentos que você fez, que seja em boleto bancário, se for parcelamento, que seja em boleto bancário. Na verdade, o melhor parcelamento é em cartão de crédito, mas se não puder ser em cartão de crédito, por algumas razões, o paciente não tem limite, o paciente não tem cartão de crédito, e você pode, então, parcelar em boleto bancário, que não pode é perder a venda, mas quando se faz em boleto bancário, isso aí já é uma outra aula, que a gente te fala a forma de se blindar para a inadimplência ser muito, muito, muito baixa. Mas, falando do que nós estamos nos propondo aqui, do controle de contas a pagar e contas a receber, então esse planejamento vai ajudar você a mensurar a tua inadimplência quanto ao parcelamento, às vezes, em boleto bancário. Contas a pagar é justamente o controle que você tem de pagamentos mensais que você tem. Aluguel, condomínio, luz, telefone, pessoal, os impostos, né, as datas certas dos impostos. Então, todo esse controle vai fazer com que você tenha nas suas mãos, numa folha de papel ou numa tela do computador, claramente qual é a entrada e qual é a saída da tua clínica odontológica e qual é a projeção disso nos próximos 30 dias, nos próximos 6 meses e nos próximos anos. Então, isso é fundamental para que você visualize a sua empresa de uma forma extremamente profissional. Vamos começar a falar também agora do quarto item, que poucos dentistas utilizam isso na sua clínica odontológica. Eu quero falar agora com você, que é dentista, que está me assistindo agora, quero falar com você sobre o DRE. Você sabe o que é o DRE? O DRE é o demonstrativo de resultados do exercício. Uma empresa, ela começa a avaliar o seu financeiro, a sua movimentação financeira, a análise do seu crescimento em proporções de 12 meses, em etapas de 12 meses, um ano. É isso mesmo. Até porque na nossa profissão, nós temos, durante o ano, nos 12 meses, nós temos alguns períodos de sazonalidade. O mês de fevereiro, o mês de dezembro e o mês de janeiro são 3 meses complicados em algumas cidades mais do que outras. Mas isso faz parte da sazonalidade do nosso negócio. Por isso que nesses 3 meses
é preciso fazer uma campanha ofensiva de marketing, fazer uma campanha interna muito forte, você se preparar para esse momento, para que o teu movimento financeiro não caia tanto. E o DRE vai apontar, num comparativo de 12 meses, se a sua clínica está crescendo ou se a sua clínica não teve o crescimento que você deseja. Daí a importância de você ter um DRE muito claro, que é o resumo financeiro dos últimos 12 meses da tua clínica odontológica, de entrada, de saída, de movimentação, qual foi o mês que se destacou mais durante o ano, durante a análise dos 12 meses. Então, isso é fundamental que você tenha aí na sua clínica o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. O exercício são os 12 últimos meses, né? De preferência que você tenha um controle melhor de janeiro a dezembro de cada ano, e que você possa analisar minuciosamente qual foi o mês que mais teve o crescimento, como foram esses meses de sazonalidade em comparação ao ano anterior. E se, na análise geral, no comparativo geral do último ano, dos últimos 5 anos, a sua empresa está tendo crescimento ou não está tendo o crescimento que você deseja que ela tenha. Então, esse é o ponto. E, para você ter um controle, cada vez melhor aí do teu financeiro, das finanças da tua clínica odontológica, é importante também que você tenha um balanço patrimonial. O que é isso? O balanço patrimonial, ele é classificado em passivo e ativo. O teu balanço patrimonial ativo são os bens que você tem. A tua clínica odontológica, a cadeira, o compressor, o ar-condicionado, tudo que você tem na tua clínica odontológica são os teus bens ativos. Se você tem uma sala, se você tem algum imóvel, se você tem algum automóvel, tudo isso vai entrar no teu levantamento de bens patrimoniais. Como também o passivo. Qual é o passivo? São algumas dívidas que você tem. Se você tem parcelamento com dental, se você tem parcelamento de pagamento de prestação de carro, de prestação da sala, de prestação da cadeira que você comprou, então tudo isso precisa ser levantado e precisa ser registrado nesse levantamento de bens patrimoniais. Então entenda que eu estou falando aqui para você de um controle total. Você precisa saber na sua clínica tudo o que acontece relacionado ao dinheiro da sua clínica odontológica. Infelizmente, tem colegas que não sabem quanto ganham. Infelizmente, tem colegas que não sabem quanto a empresa dele movimenta durante o ano. E isso é lamentável. No mundo atual, não cabe mais isso. Então, você precisa ter essa informação de absolutamente tudo que acontece financeiramente na tua clínica odontológica. Você precisa saber quanto você ganha como dentista executor na tua clínica odontológica, se você atende o paciente no mocho. Você precisa saber qual é o seu prolabore que você tira todos os meses como o administrador da tua clínica odontológica, como gestor da tua clínica odontológica. Você precisa saber qual é o percentual de distribuição de lucros que você tem na tua clínica todos os meses, por você ser o sócio da clínica. Então, veja que eu falei de 3 formas de remuneração que você tem. Como executor da clínica odontológica, sentando no mocho e atendendo o paciente, como prolabore, como gestor da clínica odontológica, e a distribuição de lucros no mês como sócio da clínica. Então, fique atento a isso, mas é importante que você tenha muito claro essas informações, é importante que você tenha o controle da finança, do controle da tua finança na tua clínica odontológica, para que você possa fazer uma gestão cada vez melhor da tua clínica odontológica e isso possa trazer muito mais sucesso na tua clínica odontológica. Então, só recapitulando o que eu falei, o que eu orientei aqui, que você comece a aplicar imediatamente aí na tua clínica odontológica para que você possa ter um controle financeiro de alto nível. Primeiro, dá importância ao fluxo de caixa. Você precisa controlar, você precisa medir qual é a diferença entre receita e despesa. Para você medir essa diferença entre receita e despesa, você vai precisar que
todos os registros de entrada de financeiro e de saída de financeiro seja minuciosamente registrado no teu fluxo de caixa. E repito, não precisa de muitos recursos para isso. Às vezes, numa folha de papel é o suficiente para você fazer esse registro de entrada, quanto o teu paciente pagou, a forma que ele pagou, o nome dele, se foi parcelado, em quantas vezes e todas as informações. Como também o registro de saída. Você comprou qualquer coisa para a sua clínica odontológica, desde da dental, do material de limpeza, do material de escritório, você precisa registrar tudo isso na tua planilha de fluxo de caixa. Também falei da importância do capital de giro, que é o teu oxigênio, é a tua máscara de oxigênio que deixa o teu consultório de pé, a tua clínica de pé, principalmente diante de imprevistos. O controle de contas a pagar e a receber, que é onde você vai mensurar a inadimplência que você tem na tua clínica odontológica, qual é o percentual dessa inadimplência, como é que pode melhorar essa inadimplência, você só pode melhorar alguma coisa se você tiver um parâmetro para você analisar. O DRE, que é o demonstrativo de resultados de exercício, que acontece em exercícios de 12 em 12 meses, para fazer comparativo, quais são os meses que mais teve uma resposta positiva na tua clínica odontológica, então tudo isso você vai analisar através do DRE. E o teu balanço patrimonial, no ativo e no passivo, para saber o que você tem, o que você tem de bens e o que você tem de dívidas, então fazer o equilíbrio disso para que você possa fazer uma gestão cada vez melhor aí na tua clínica odontológica. Então, visto isso, eu quero que você comece a colocar em prática, a partir de agora, na tua clínica odontológica, tudo isso que a gente está falando aqui. Eu falei inicialmente dos erros que você tem, que você pode ter nessa situação, e falei também de como você pode corrigir esses erros e caminhar de uma forma extremamente sadia aí na tua clínica odontológica. Quero conversar agora com você sobre as 8 práticas para você começar a ter um controle financeiro, um controle das finanças aí do teu consultório odontológico. Em primeiro lugar, eu quero voltar a te falar da importância de você buscar desenvolver em você uma mentalidade empreendedora. Isso a gente desenvolve, tá? Da mesma forma que a gente começou a aprender a fazer uma restauração de classe 1 na faculdade, que você fez o teu primeiro tratamento de canal na faculdade, que você extraiu o primeiro dente na faculdade. Foi difícil, foi estranho a primeira vez, mesmo que você já tenha tido a teoria, mas na prática, às vezes é outro papo, né? Então, é importante que você entenda que o seu consultório odontológico, a sua clínica odontológica, é uma empresa. E como uma empresa, precisa ser administrada de uma forma profissional. Você precisa ter o controle de absolutamente tudo na sua empresa, principalmente o controle financeiro. Qualquer negócio só sobrevive se ela tiver uma saúde financeira equilibrada. Senão, ela não consegue sobreviver no mercado de trabalho. E o pior de tudo, se ela sobreviver, ela não tem competitividade. Começa a fazer queima de valores, preços lá embaixo, que não dá resultado nenhum. Isso a gente conversa numa outra aula, que a gente vai falar sobre ticket médio e sobre pacientes de alto valor. E é isso que eu recomendo para você. Claro que nem de longe, você já vê que o nosso papo nem de longe está conectado aos famigerados convênios odontológicos que eu abomino fortemente. Recomendo aos meus alunos, e graças a Deus, todos os meus alunos, quando chegaram com convênios odontológicos, a gente fez um planejamento e uma programação, e 6 meses depois estavam libertos de convênio odontológico. E você também pode se libertar. Se você atende por convênio odontológico, você pode se libertar.
É preciso somente encarar a sua empresa, o seu consultório, a sua clínica odontológica como uma empresa, que realmente ela é. E você, como empresário, como empreendedora, como empreendedor do seu negócio, precisa ter essa visão profissional. Saiba que fazendo uma gestão eficiente, você se diferencia de 99% dos dentistas que não fazem a gestão, que acha que gestão é muito difícil, mas às vezes faz uma exodontia de um siso impactado inferior, que todos nós sabemos qual é a dificuldade de uma exodontia dessa. Mas fala que não sabe, que acha difícil fazer gestão. Acha difícil aprender gestão. Então, é uma blindagem que acontece e é uma crença limitante. Né? E essa crença limitante tem parado muita gente boa. Tem tirado muita gente boa do game. Pessoas tecnicamente absolutamente inquestionáveis, um craque na odontologia, uma habilidade sem comparação, mas que por fechar sua mente de não aprender gestão e marketing na odontologia, vive prestando serviço para convênio odontológico. Vive prestando serviço para redes de franquias. Vive prestando serviço para outros colegas que têm uma visão mais empreendedora de marketing e de gestão. Então, as minhas aulas, eu estou aqui justamente porque eu tenho esse papel social, sobretudo, para te sacudir, para te motivar, para te encorajar a aprender sobre gestão e sobre marketing. E para te encorajar que esse conhecimento que você vai ter sobre gestão e marketing vai te diferenciar no mercado. Vai fazer de você um dentista diferenciado, porque dentista diferenciado não é somente aquele que tem especialização, tem mestrado e tem doutorado, não, tá? Hoje, deixa eu falar para você, quase todo mundo tem. Já não é mais diferencial. Quase todo mundo é especialista. Quase todo mundo fez mestrado. Alguns fazem doutorado. Só que de nada adianta ser especialista, ser mestre, ser doutor, se não sabe fazer gestão da sua clínica odontológica, da sua empresa. Se não sabe fazer marketing para captar o paciente, para conquistar o paciente, para fidelizar o paciente, para que o paciente esteja no seu consultório no mínimo 2, 3 vezes ao ano. E o melhor de tudo, que esse paciente traga também a família dele, os amigos, os vizinhos, os conhecidos e todas as pessoas que ele conheça, através de uma boa gestão que você faz e do marketing que você faz aí na sua clínica odontológica. Vamos começar a falar de uma outra pauta. Perdão. Eu relacionei aqui para falar com você. Nós temos vários gastos na nossa clínica odontológica, como toda e qualquer empresa. Perdão. Nós temos vários gastos na nossa clínica odontológica, como toda e qualquer empresa. O que é importante é você relacionar cada gasto que você tem na tua clínica odontológica. Cada investimento que você tem na tua clínica odontológica. Tem gastos que são mensais e eles acontecem todos os meses. Eles acontecem você abrindo ou não a clínica. Eles existem, esses gastos existem, tendo ou não atendimento, tendo ou não paciente, tendo ou não dinheiro. Eles acontecem. E você precisa relacionar esses gastos, porque você precisa ter a consciência qual é o custo operacional da tua clínica odontológica. E em cima disso, vai fazer com que te ajude bastante a fazer uma precificação correta dos procedimentos que você faz aí na tua clínica odontológica. E eu relacionei aqui alguns pontos, exatamente 10 gastos que a grande maioria das clínicas odontológicas tem todos os meses na sua empresa. Primeiro, aluguel e condomínio.
Você pode dizer, poxa, João, a minha clínica é minha, o prédio é meu. Mas olha, nós estamos falando de uma forma profissional. Esse prédio pode ser seu, tudo bem. Mas você vai ver qual é o valor de mercado de aluguel de um prédio que você tem, que é seu, da sua clínica odontológica, e a sua clínica odontológica vai pagar para você esse aluguel. Lembra que eu falei que você precisa separar a conta pessoal da conta profissional? Então, esse prédio é seu, pessoa física, e você está alugando para a sua empresa. Então, esse aluguel vai para a sua conta todo mês. Mesmo que a clínica, o prédio da clínica seja seu, a clínica precisa pagar o aluguel para você, o que é justo. Segundo ponto, você precisa colocar na tua planilha de custo operacional da tua clínica odontológica o seu Prolabore. Sim, você é o gestor da clínica. Você está na parte administrativa da clínica, além de ser o dentista executor. Então, você tem um Prolabore na clínica, você vai ver na tua região qual é o valor de um administrador de clínica odontológica, e aí você vai ganhar mais ou menos aquele valor. Sei lá, um pouco mais, um pouco menos, como você achar melhor. Mas você precisa ter um Prolabore. Você precisa colocar isso na sua planilha de custos operacionais da tua clínica odontológica. O segundo ponto é você relacionar no teu custo operacional despesa com o pessoal, despesa com os teus colaboradores. E nessa despesa não vai constar somente as questões do salário de cada um dos seus colaboradores. Vai colocar também os encargos trabalhistas, INSS, FGTS, tudo que você precisa pagar com os encargos trabalhistas que a legislação da CLT assim obriga, o piso salarial da categoria da odontologia. Então, isso tudo precisa constar na tua planilha de custos operacionais. Os impostos, você precisa programar todos os meses, tem algum imposto para você pagar. Ou seja, a parcela do IPTU, ou seja, algum outro imposto, que seja o trimestral, que coincida naquele mês, você precisa relacionar esses impostos para ser paga e as datas, para que você não perca a data e não precise pagar juros por atraso de pagamento desses impostos. Você precisa colocar nos teus custos operacionais também a depreciação dos equipamentos da tua clínica odontológica. A estimativa é que os teus equipamentos seja depreciado aproximadamente 10% ao ano. Então, você precisa tirar esse percentual dividido em 12 meses e tirar a proporção que vai acontecer a depreciação daquele equipamento naquele determinado mês. Lembrando que a estimativa é que seja 10% ao ano. Você precisa colocar no seu custo operacional também as obrigações, as contribuições obrigatórias, como, por exemplo, o Conselho Regional de Odontologia, o seguro de responsabilidade civil, se você tiver, se a sua clínica tiver também esse seguro de responsabilidade civil. Então, essas são obrigações, são contribuições obrigatórias que você faz todos os meses. Então, isso precisa constar na tua planilha de custos operacionais dos gastos da tua clínica. Você precisa ter isso muito claro. Você precisa relacionar também a proporção que você tem de pagamento de telefone, de energia, de água, de internet. Você pode dizer, João, isso é muito variável. Eu sei que é variável, mas você faz uma estimativa, uma média dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, e aí você tem uma média mensal de quanto gasta, e aí você coloca isso na tua planilha, só para você ter um parâmetro e ter a consciência de que você tem aquele compromisso, e aquele compromisso gera aproximadamente em torno desse valor. O custo com dental, claro, você pode dizer, isso é muito variável também, João. Faz também a mesma média que eu te falei dos custos operacionais, dos custos variáveis de água, luz, telefone e internet. Faz uma média da dental dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses. Como também o custo com protético. Você precisa colocar na tua planilha de custos operacionais
qual é o custo que você tem com o teu protético. Também é variável. Você faz uma média de 6 meses a 12 meses para que você saiba que você tem aquele compromisso e que aquele compromisso gira em torno daquele valor que você calculou, uma média do último ano. E material de escritório, material de limpeza, tudo isso você precisa ter uma estimativa. Então, relacione no mínimo esses 10 itens aí de gastos operacionais na tua clínica odontológica para você saber quanto a tua clínica precisa para ela ficar de pé. Qual é o custo operacional da sua clínica, mesmo que não tenha nenhum atendimento na tua clínica odontológica, mesmo que não entre um paciente, que ninguém pague na tua clínica odontológica. Você precisa saber quanto é que ela custa para ficar aberta. Você precisa ter essa consciência, porque a partir dessa informação é que você vai começar a traçar metas financeiras para serem atingidas. Por quê? Porque primeiro você vai precisar custear essas despesas fixas no mês. Segundo, você vai ter a tua margem de lucro, porque todos nós, todo e qualquer negócio, na verdade, toda e qualquer empresa tem a sua margem de lucro. Então, você vai calcular em cima disso. A precificação é muito importante no nosso negócio. E a precificação não é comparando com o vizinho, não é comparando com o mercado, não. É comparando com os teus custos operacionais. É comparando com a sua qualificação, com o nível de trabalho que você vai entregar para o teu paciente. Mas isso aí é uma outra aula sobre precificação que a gente ainda vai fazer com o maior prazer para você. Quero conversar com você agora. Como é que você pode organizar o custo, o controle financeiro de uma empresa de sucesso? Bom, eu quero falar com você como é que você vai organizar o controle financeiro para que você tenha uma clínica odontológica de sucesso, um consultório odontológico de sucesso. Primeiro passo, eu preciso que para você empregar o que eu vou te falar a partir de agora, você tenha disciplina, você tenha organização aí na tua clínica odontológica. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer empresa em qualquer segmento, e principalmente no nosso segmento da odontologia. Ter a disciplina e ter a organização vai te levar ao topo. Acredite nisso. Agora, papel e caneta na mão que eu vou te falar o que você precisa fazer para ter uma clínica, um consultório de sucesso. Faça um planejamento financeiro a longo prazo. Uma empresa de sucesso pensa em nichos de aproximadamente 12 meses, em tempo empresarial de aproximadamente 12 meses. Então, é importante que você saiba o que você quer, onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Programe, projete a sua empresa para alcançar essas metas que você determinou. Coloque isso no papel. Tenha o controle financeiro a longo prazo e comece a fazer a caminhada dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, ano a ano, até você alcançar o seu objetivo. Mas esse é o primeiro passo. Planejamento do controle financeiro. Registre o fluxo de caixa com a maior riqueza de detalhes possível e não abra mão do capital de giro. O fluxo de caixa é o controle que você tem de entrada e saída do teu consultório odontológico, e o capital de giro é o oxigênio para qualquer imprevisto que possa acontecer na tua clínica odontológica. Facilite. Outro ponto também importante para você ter um controle financeiro de sucesso na tua clínica odontológica: faça a negociação e facilite o pagamento antecipado do teu cliente. Como assim, João? Poxa, o teu paciente ele fez um parcelamento de 3, 5 vezes no boleto bancário. Faça uma proposta para ele que, se ele fizer o pagamento no dia, você vai dar um desconto X para ele. 2%, 5%, sei lá, quanto você acha que a sua empresa pode dar esse desconto sem impactar no financeiro da sua empresa? Isso vai estimular ele
a antecipar esse pagamento e, consequentemente, você vai ter o fluxo de caixa, você vai ter esse dinheiro no seu caixa para você fazer movimentação, para você fazer o investimento que você precisa. Então, faça essas negociações e busque antecipar esses pagamentos dos seus pacientes, claro, dando algum atrativo para ele, fazendo com que eles vejam alguma vantagem nisso. Isso é extremamente, extremamente importante. Tenha processos e fluxos estabelecidos. Você precisa ter um mapa do passo a passo para que a pessoa que fica no seu financeiro possa seguir. E possa seguir sob a sua orientação e que essa caminhada dela possa gerar relatórios diários, semanais e mensais para você. Você precisa saber onde a tua clínica está caminhando. E para você saber disso, você precisa ter processos muito claros, fluxos extremamente eficientes, para que essa pessoa que esteja responsável pelo financeiro possa te entregar o melhor. Possa te apresentar o que você deseja de informação para que te ajude a tomar decisões importantes e certeiras na tua clínica odontológica. Utilize um software de gestão financeira. Utilize um software de gestão financeira. Isso vai te ajudar bastante. Vai te ajudar no teu controle, vai te ajudar nas respostas que você quiser, porque se você alimentou o software da melhor forma, fez com que o software armazenasse as informações que aconteceu de verdade na tua clínica odontológica, qualquer informação que você deseja, é você apertar o botão certo e o software vai te dar as informações que você quer. Então, ter o software de gestão é um investimento maravilhoso na tua clínica odontológica. Hoje, existe no mercado software de gestão com custo-benefício maravilhoso, a partir de R$50, R$100 a mensalidade. Às vezes é uma profilaxia, é uma restauração que você faça, ou até menos do que isso, que vale o investimento no mês inteiro para você ter um controle financeiro de altíssimo nível. Então, aqui fica a minha dica de investimento para você num software de gestão aí na tua clínica odontológica, que vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer. Você vai me falar sobre isso. Eu quero falar de um ponto que vai te ajudar bastante a você ter um controle financeiro, e isso vai ajudar bastante a você ter um sucesso muito grande aí na tua clínica odontológica. Eu quero falar com você num centro. Eu quero falar com você sobre um ponto que é extremamente importante, que vai fazer um sucesso muito grande aí na tua clínica odontológica, vai fazer com que a tua clínica tenha cada vez mais sucesso, que é o centro de custo. O que é isso? O centro de custo é você ter o controle. Se você tem uma clínica multidisciplinar, se você tem alguns outros dentistas trabalhando com você de outras especialidades, é importante esse centro de custo para você analisar durante o mês, ou um comparativo com alguns meses, qual é a especialidade que está se destacando mais em vendas. Qual é a especialidade que está tendo a maior procura? E não somente a maior procura, que está tendo o maior resultado financeiro na tua clínica odontológica. Então, essa informação vai te ajudar bastante, por quê? Porque você detectando qual é a especialidade que está dando maior destaque, que tá te dando um retorno financeiro maior, obviamente que o teu marketing vai estar voltado para aquela especialidade. E aquela especialidade que não tem tanto retorno financeiro, você pode até tirar um pouco de verba para aquela que não está dando financeiro, para colocar naquela outra especialidade que está dando um boom, que está dando uma venda cada vez maior. Então, esse centro de custo ele é fundamental para que você possa saber qual é a especialidade que mais vendeu durante o mês e você poder investir cada vez mais nela. E o último ponto, não menos importante, é que você precisa saber qual é o custo operacional exato, qual é o valor exato de cada serviço que você está prestando. Eu estou falando sobre precificação. A precificação correta vai fazer com que você venda o teu serviço de uma forma justa,
num preço equilibrado e que o seu paciente também sinta que aquele valor é justo. Então, para isso, precisa ter uma análise muito grande, uma análise de custo operacional, de custo de produção. Então, tudo isso precisa ser analisado para você chegar no valor X de cada procedimento que você vai cobrar do seu paciente. Então, muito cuidado na precificação e faça a precificação certa para que o seu paciente seja cada vez mais reconhecido, sinta que está no local justo e que vai ter todo o tratamento dele de uma forma equilibrada, tanto tecnicamente como principalmente financeiramente. Essa é a importância de você fazer tudo que a gente conversou aqui agora. Quero conversar com você agora uma dica pessoal minha para você, pessoa física. Eu quero falar com você, dentista, com você, colega dentista, que tem um consultório odontológico, tem uma clínica odontológica, ou que não tem ainda a sua clínica odontológica e presta serviço para convênios odontológicos, para franquias e trabalha em outros consultórios de outros colegas, e nada errado quanto a isso, tá? Eu também já fiz essa caminhada e consegui galgar. Isso faz parte da caminhada. Agora eu quero falar com você, te dar uma orientação, como é que você pode administrar, fazer a gestão financeira do teu dinheiro como pessoa física. Eu quero te apresentar a regra 50, 30, 20. Não sei se você já ouviu falar sobre essa regra, mas é uma regra extremamente eficiente. É uma regra que ela é dividida em 3 pontos, que são as necessidades, os desejos pessoais e uma poupança, uma reserva ou um pagamento de dívida. Onde que a necessidade corresponde a 50% do que você ganha. Ou seja, vamos imaginar um valor hipotético. Você ganha o valor de R$10.000 por mês, com o seu esforço como dentista. R$5.000 vai para as tuas necessidades básicas. Aluguel, alimentação, transporte, prestação do carro, a gasolina. Bom, é o que você precisa. Você precisa moldar a sua vida em 50%. Ou seja, nesse exemplo que eu estou falando de R$10.000, de R$5.000. 30% fica destinado aos teus desejos pessoais. Quais são os desejos pessoais? Um lazer, né? Um final de semana com a família num parque, ir para o cinema, ir para um barzinho, ir para um show, né? Sei lá, alguma coisa que você curte. Para o futebol, eu adoro ir para o futebol com meu filho, assistir um jogo de futebol, eu adoro. E então 30% da tua receita é destinado aos seus desejos pessoais, que nada mais é do que o lazer, o viver de verdade. 20% é destinado à poupança, à reserva ou pagamento de dívidas que você tenha. Sei lá, alguma coisa atrasou, ficou atrasado, o cartão de crédito, alguma coisa, e você vai priorizar a fazer o pagamento dessas dívidas. Tá? Negociar o que for, o que precisar negociar, para que você possa ter uma possibilidade de você sanar essa dívida cada vez melhor. Então, aplique na sua vida, a partir de agora, essa regra 50, 30, 20, sendo que 50% do que você ganha vai para as suas necessidades de sobrevivência, como aluguel, condomínio, alimentação, transporte, prestação do que você paga e tudo mais. 30% são os seus desejos pessoais, é o seu lazer, a sua realização com a família, a curtição, viver, é a vida. E 20% a tua poupança, a tua reserva e destinado também ao pagamento de dívida. Então, aplique isso na sua vida que você vai prosperar cada vez mais e tenha disciplina a ficar nessa margem de proporção percentual onde você for aplicar. E quero, por fim, falar com você que hoje em dia é muito importante que você tenha e aceite na tua clínica odontológica pagamento em cartão de crédito e, melhor ainda, pagamento parcelado em cartão de crédito. Aí cabe a você, como empresário, como empreendedor,
fazer boas negociações com as bandeiras de cartão de crédito. E deixa eu te falar, se você abrir negociação, muitas das vezes você consegue grande sucesso de boas negociações. Negociações de parcelamento, nas taxas de parcelamento, nas taxas de antecipação, se assim você desejar, o que eu não recomendo, mas se você desejar nesse momento para ter um capital de giro, você consegue até boas negociações também. Taxas, quando você vende em débito, tá? Então, isso é muito importante que você abra essa negociação com as operadoras de cartão de crédito e você pode ter boas negociações. Faça comparativos entre operadoras de cartão de crédito, operadora A com operadora B, e cruze as informações de taxas que elas estão te oferecendo. E na sua negociação, você vai colocar na mesa as opções que você tem no mercado. E aí cabe à operadora cobrir a oferta da concorrente ou não, e certamente eles vão te querer como cliente. Pode ter certeza disso, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado muito dessa nossa aula, porque ela foi preparada com um carinho muito grande para te dar as diretrizes para você que ainda não faz absolutamente nada de controle financeiro da tua clínica odontológica, para que você possa começar a dar os primeiros passos. E o primeiro passo que eu te dou é que você tenha um controle do fluxo financeiro. Tudo que entra, tudo que sai da tua clínica, você precisa saber quanto é que a tua clínica fatura por mês. Tem muitos dentistas que não têm a mínima ideia de quanto a clínica dele fatura. E quando você pergunta qual é o custo operacional da sua clínica, não sabe nem o que é custo operacional e muito menos saber qual é o valor. É lamentável. Talvez você esteja me assistindo agora e vai dizer, isso é um absurdo, João. Não é, não. É muito comum isso. Mas a partir de agora, tenho certeza que você, que ainda não faz esse controle na tua clínica odontológica, vai fazer o controle do fluxo de caixa, de entrada e saída financeira do teu consultório, da tua clínica odontológica. Não precisa de muitos recursos para isso. Às vezes, numa folha de papel é o suficiente para você fazer esse controle, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus. Se você ainda não nos segue no YouTube, clica no link aqui abaixo, assina o nosso canal no YouTube, ativa o sininho, que vai ser uma grande honra ter você sempre aqui, para ser avisado toda a aula que a gente tiver ao vivo e também todos os vídeos que a gente divulgar aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Segue todas as nossas redes sociais, Instagram, aqui embaixo desse vídeo vai ficar os links para você seguir todas as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, estamos presentes em todos os canais, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no topo. Tchau, tchau. Fica com Deus.